Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de GeoGebra, tá bom? Hoje a gente vai ensinar como transladar figuras usando vetores e como rotacionar figuras, tá? Meu nome é Felipe, tenho um canal no YouTube chamado é, Matemática e para Vestibulares, tá? Espero que vocês se inscrevam lá, eu vou postar esse vídeo lá, tá bom? Vou colocar na descrição desse vídeo todos os vídeos anteriores ao GeoGebra, tá bom? É, e gostaria de pedir que, se vocês gostassem do vídeo, vocês se inscrevessem no canal, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Você tem uma figura, eu quero transladar essa figura usando vetores, tá bom? Fazer uma transladação dessa figura por um vetor. Então, primeiro eu vou ter que criar esse vetor, tá bom? Para criar um vetor no GeoGebra, ou eu vou no diretório de reta, tá vendo, ó? E peço a ferramenta vetor, né? E aí clico em um ponto final e um ponto inicial, tá bom? Ou então eu vou na caixa de entrada, tá? E para usar a caixa de entrada eu faço o seguinte, ó. Digito lá na caixa de entrada o comando vetor. E aí o GeoGebra vai automaticamente me dar todos os comandos que começam com a palavra vetor. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, ponto, tá vendo? Ó? Esse vetor ponto aqui é um vetor que começa na origem e termina no ponto que você vai selecionar, tá? Você também tem um vetor ponto inicial, ponto final, ou seja, quando você tiver um ponto inicial e um ponto final, você quiser o vetor entre eles, você seleciona esse objeto. Se você tiver, por exemplo, uma curva e quiser um vetor, por exemplo, paralelo a essa curva, você seleciona a curvatura e seleciona o ponto, tá bom? Você também tem o comando perpendicular à reta. Por exemplo, ó, se você tiver uma reta e quiser um vetor que é perpendicular a essa reta, basta você selecionar esse comando aqui, ó, digitar vetor perpendicular e a equação da reta ou selecionar a reta, tá? Se você quiser, por exemplo, o vetor perpendicular a um segmento, você usa esse comando aqui, ó, ao invés de uma reta você tem um segmento. Se você quiser um vetor perpendicular a outro vetor, você vai ter que usar esse segmento aqui e selecionar o vetor. Eu vou usar o comando ponto, tá? Ou seja, basta eu colocar, por exemplo, um ponto aqui, ó, que é o ponto final. O ponto inicial já vai estar na origem. Eu vou colocar o ponto 2, 3, tá bom? Para ser o ponto final. Ou então ponto, sei lá, 2,5. E aí o GeoGebra já vai me dar o vetor 2,5, tá bom? Que é o vetor U, beleza? Agora eu vou ensinar a transladar essa figura pelo vetor U. Então como é que eu faço isso? Vou usar o comando da caixa de entrada, o comando transladar, tá? Então observe o seguinte, quando eu coloquei transladar, ele já me deu todos os comandos que começam com a palavra transladar. Então, por exemplo, aqui ó, tem um objeto e um vetor, que é exatamente o que eu quero, transladar o triângulo, né, através de um vetor. Você também tem um vetor e um ponto inicial, ou seja, faz uma transladação de vetores, tá bom? E aqui você tem uma transladação de janela de visualização, mas a gente não vai usar janela de visualização, a gente vai usar transladar objeto vetor, tá bom? Então aqui eu seleciono esse comando, posso selecionar o objeto T1, então no caso aqui eu vou usar T1, tudo bem? E no lugar do vetor eu vou usar o vetor U, né? Que é o... E aí eu já criei uma outra figura transladada para esse vetor aqui, tudo bem? Para essa figura aqui usando esse vetor. Agora, se eu quiser, por exemplo, criar uma sequência de figuras transladadas usando esse vetor, tá bom? Observe o seguinte, se eu quero criar uma sequência, né? A cada passo dessa sequência, eu vou estar transladando pelo vetor U, tá vendo? Então, por exemplo, eu criei daqui para cá, eu transladei para o vetor U, né? Se eu quero criar uma sequência de objetos aqui para cima, então o que eu vou fazer? Eu vou usar uns múltiplos de U, tudo bem? Por quê? Porque daqui para cá é o vetor U, né? Então daqui para o próximo objeto seria o outro vetor U, então daria o vetor 2U, tudo bem? Desse objeto que estaria aqui até para o próximo, seria o quê? 3U, que é um U mais U mais U, tudo bem? Então eu vou usar o quê? Sequências de múltiplos de U.
Então, eu vou usar o comando sequência. Tudo bem? Quando eu digitei no GeoGebra o comando sequência, ele automaticamente me deu todos os comandos que começam com a palavra sequência. Mas observe que esses três aqui são para comandos de números, ó, valor final, valor inicial. Tudo que tem valor final e valor inicial é comando usando números. Não é isso que eu quero comando usando figuras. Então eu vou usar essa sequência aqui, ó, expressão. Por quê? Porque na sequência expressão eu posso usar tanto expressão numéricas como figuras, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, no lugar da expressão, eu vou colocar o comando que eu quero transladar. Eu vou colocar o comando, que no caso aqui eu estou querendo transladar objetos, então vou colocar o comando transladar, tudo bem? Quando eu coloquei o comando transladar, eu vou usar o objeto vetor, tudo bem? E aí eu vou colocar o objeto T1. Quando eu coloco um vetor aqui, ó, eu tenho que lembrar que esse vetor aqui não é um vetor U, mas é um vetor múltiplo de U, né? Porque a cada passo vou acrescentando o vetor U, tudo bem? Então vou criar uma variável I, tudo bem? Antes de eu colocar o vetor, eu coloco uma variável I, né? E essa aí eu vou escrever o vetor U em função dessa variável, tá vendo? O vetor que eu quero. Como é um múltiplo de U, então esse vetor aqui vai ser I, um I vezes U, tá bom? Então, lembrando que o vezes no GeoGebra é usado como asterisco. Então vai ser um vetor I vezes U. E aí, como eu criei uma variável I, eu vou ter que indicar para ele qual é o valor inicial que eu vou colocar. Então, por exemplo, I igual a 1. Né? Tudo bem? Que é o valor inicial do I, só coloco 1, valor inicial. E o valor final, que é o que vai me dar a quantidade de transladações que eu vou fazer. Então, eu vou colocar 5, por exemplo. E aí, eu dou OK. Tudo bem? Quando eu dou OK, ele já me dá as transladações, ó. Observe. 5 transladações. Tá vendo? Ó? Através do vetor U, do objeto, do triângulo que eu estou fazendo. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 transladações. Também tem como eu criar, por exemplo, uma quantidade variável de transladações. Como é que é? Para criar isso, eu vou ter que usar, por exemplo, um parâmetro, tá bom? E aí eu vou lá no parâmetro, ó, clico uso o controle deslizante, tá? Esse controle deslizante vai ser uma quantidade de transladações que eu vou fazer, por isso vai ser um número inteiro, tá? E eu vou colocar, por exemplo, no máximo 10 aqui. No máximo 10, beleza? E aí eu clico OK. E aí, para fazer isso aqui no máximo 10, o que eu vou fazer? Vou ter que mexer na lista que eu criei, tá vendo? E essa lista aqui, ó, vou dar um OK na lista, tudo bem? Essa lista aqui, ó, vai ter, ó, o vetor I, ó, a variável 1 até 5, tá vendo, ó? Esse último número que aparece na lista é a quantidade de transladações que eu fiz. Como eu quero que a quantidade de transladações depende de um parâmetro que eu chamei de n, então eu vou colocar o valor inicial, o valor final para n, tudo bem? E aí eu dou OK. Aí agora eu vou ter que tirar. Então aí você vai ter só uma transladação. Se eu aumento, por exemplo, o valor de n, vai aparecendo os objetos transladados. Tudo bem? Isso usando sequência. Tá? Ó. Agora como é que tá? Porque agora eu vou ensinar a girar o quadrilátero de acordo com o ângulo, tá? Em torno de um ponto ou de um eixo de rotação. Tá bom? Então vamos lá, ó. Para girar, o que eu faço? Primeiro eu vou ensinar a girar em relação à origem. Ó, vou usar o comando girar, tudo bem? No GeoGebra, tá? Quando eu coloco o comando girar, ele já me apresenta todos os objetos, todos os comandos que começam com a palavra girar. Esse comando aqui, ó,
eu estou girando o objeto em relação à origem, tá? Então, basta colocar o objeto e o ângulo que você quer girar. Esse comando aqui, ó, você tem que estar girando o objeto em direção a um ponto qualquer. Então, por exemplo, você seleciona o ponto, seleciona o ângulo e o objeto, ele vai girar. Esse comando aqui é como se fosse girar um objeto em relação a um eixo. Então, por exemplo, se eu quero girar o objeto em relação ao eixo Y, eu coloco aqui, ó, o eixo Y e ele vai fazer o quê? Girar esse objeto em relação a esse eixo, tá bom? Aqui você também tem uma direção do plano, que é para o objeto 3D, e aqui você tem girar um texto, tá? Em direção ao ângulo. Então, se você quiser estar digitando o texto, quer girar o texto, coloca esse objeto. Então, vou colocar aqui, começando para girar em direção à origem. Então, vou lá em girar. Aí eu seleciono o objeto, que no caso é o quadrilátero Q1, que eu criei aqui, tá bom? E seleciono o ângulo de rotação. Então, por exemplo, se eu quero girar ele de 60 graus em relação à origem, vamos botar aqui, ó, 120, tá? 120 graus em direção à origem. Calma aí. Né? Ele me dá o objeto rotacionado. No caso aqui, eu rotacionei para a direita. Então, ele daqui veio para cá. Né? Agora, se eu quiser, por exemplo, rotacionar pela esquerda, basta colocar o quê? O ângulo com sinal negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, girar, tá? Objeto, como no caso é Q1, ó, vou colocar o caso Q1. E aí, para rotacionar para o outro lado, eu inverto o sinal do ângulo, que é menos 120. E aí, eu dou OK. E aqui o objeto parece, ó, rotacionado para o outro lado, tá bom? Ou seja, rotacionou para cá, rotacionou para cá. Se você ensinar a colocar positivo, vai rotacionar para cá. Se colocar negativo, vai rotacionar para o outro lado, que é a direção oposta. Beleza? Que é o ângulo. Tudo bem? Como é que eu faço para criar agora uma sequência de objetos rotacionados? Para criar uma sequência de objetos rotacionados, observe o seguinte. Eu quero criar uma sequência de objetos girando esse polígono aqui de 60 graus, tá? Então, por exemplo, para criar uma sequência de objetos, eu vou criar um objeto aqui que vai ser esse polígono girado de 60 graus em relação à origem, vou criar um outro aqui que vai ser o próximo polígono girado de 60 graus, e aí eu vou fazer um círculo de polígonos girando 60 graus em direção à origem, tá bom? Então, vai ser uma sequência de objetos dessa vez, uma sequência de objetos. Então, eu vou formar aqui, ó, usando o comando sequência novamente, tá? E aí eu vou, no lugar da expressão, ao invés de você usar o comando transladar, você usa o comando girar, tá bom? Quando eu coloco o comando girar, você tem o objeto e o ângulo, né? Ó, objeto, ângulo. Você seleciona o objeto, que é o quadrilátero Q1, tá? E no lugar do ângulo, se você quer criar uma sequência de objetos rotacionados de 60 graus, o ângulo que você vai usar vai ser um múltiplo de 60. Então, você vai criar uma variável j, por exemplo, tá? E essa variável j vai me dar a quantidade de transladação que eu vou fazer. Então, por exemplo, o ângulo que vai ser aqui, ó, vai ser um múltiplo de 60 graus. Então, vai ser j vezes 60. Tá? J vezes 60 graus. Tudo bem? E aqui, no lugar do valor inicial, eu coloco, por exemplo, igual a 1. E eu coloco a quantidade de rotação que eu quero fazer, que vai ser 6, por exemplo. Tá? Quando eu coloquei isso, eu criei uma sequência de objetos rotacionados de 60 graus em relação à origem. Então, por exemplo, ó, 60 graus daqui para cá, rotacionou mais 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 60 graus daqui para cá. Se eu quiser, por exemplo, criar uma variação de objetos rotacionados, eu vou criar um parâmetro, que eu já tenho um parâmetro pronto aqui, que é o n, tá bom?
E no lugar da quantidade, vou lá na lista lá que eu criei, tá vendo? Eu criei uma lista de objetos rotacionados. Eu clico 2 vezes aqui, ó, né? E no lugar, por exemplo, do último número aqui, ó, né? Esse último número está representando a quantidade máxima de rotação de translações que eu estou fazendo, né? Eu quero colocar que esse número depende do certo n. Então, eu vou lá, esse n aqui é o meu parâmetro, tudo bem? Então, coloco aqui, ó, tudo bem? Então, o n que eu já criei como parâmetro, vou lá em OK. E aí eu tenho uma rotação, tá vendo? Ó? Se eu quiser, por exemplo, aumentar a quantidade de rotações, eu vou lá e aumento a quantidade do n. Tudo bem? Então eu fiz o que? A quantidade de rotação vai depender da quantidade do meu n. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.